Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Meu nome é Camila, eu sou professora das disciplinas de Direito Penal e Processo Penal e na aula de hoje a gente vai falar sobre as leis penais especiais no geral. Vamos iniciar com a Lei de Drogas e passar na sequência para as próximas legislações penais. Então, para iniciar, fazer uma introdução sobre a Lei de Drogas e sobre quais os pontos mais importantes dessa legislação. Acompanhando aqui no nosso material, primeiro, uma noção geral sobre o que é droga, né, para fins da legislação penal e processual penal brasileira. Então, segundo o artigo 1º da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas, né, são proibidas ali em território, diz lá o nosso artigo 1º, que são proibidas em território nacional todas as drogas, né, bem como plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais se possa, então, extrair ali ou ainda se produzir essa substância que se conhece como droga, né? O artigo lá, ele faz uma ressalva, então, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, né? Então, quando a pessoa, ela tem autorização, normalmente essa autorização é dada pelo Poder Judiciário, né? Existem vários casos de comprovação, principalmente em relação ao uso de algumas ervas medicinais com comprovado uso medicinal, de que podem auxiliar no tratamento de determinadas doenças, né? No controle de dores de determinadas doenças. Então, normalmente essa autorização legal aqui ela é dada pelo Poder Judiciário. Então, ressalvadas essas hipóteses de autorização legal e regulamentar, né? O plantio e o plantio, a cultura, a venda, enfim, a exploração desses vegetais e de outras drogas são todas proibidas em nosso território nacional. E aqui ele fala ainda sobre as substâncias psicotrópicas, né? A respeito ainda das plantas de uso estritamente com uso ritual religioso. Então, nessas hipóteses também é permitida, desde que com autorização para tanto. Mas e aí, a gente tem que se perguntar, então, para poder ter uma aplicabilidade dessa lei, primeiro, o que é considerado droga para nossa legislação, né? Porque a gente tem uma quantidade de substâncias que são proibidas e uma quantidade de substâncias que não são proibidas, né? Então, as drogas, para fins de aplicação da Lei 11.343 de 2006, estão lá na portaria número 344 de 1998 da Anvisa. Então, essas substâncias que estão nessa portaria aqui são consideradas drogas para fins de aplicação da Lei 11.343 de 2006. Aquilo, portanto, que não tiver nessa portaria não é considerado droga, tá? Então, existem, por exemplo, determinados medicamentos que não se tem a regulamentação da Anvisa para se vender sem prescrição médica, mas que não são considerados drogas, né? Então, lá na portaria da Anvisa, diz lá quais são as substâncias que são proibidas e quais são as substâncias que são consideradas drogas, né? Então, aqui é uma questão de princípio da legalidade, tá? Tudo aquilo que não tiver previsto na legislação, nessa portaria, não é considerado droga. A gente diz ainda que essa lei, aqui então esse artigo, né, essa lei 11.343 de 2006, ela é uma lei que a gente chama de lei penal em branco, porque precisa da complementação dessa portaria aqui para a gente saber o que é droga. Se a gente não tem a complementação da portaria, a gente não tem um conceito do que é droga para o nosso território nacional. Os artigos 1 a artigo 27 da lei, eles falam ali sobre as disposições preliminares e sobre a política nacional de controle de drogas e tratamento de dependentes químicos, tá? O que nos interessa aqui para fins de legislação penal e processual penal é a partir do artigo 28 da lei, onde estão lá descritos, então, quais são as condutas penais, quais são os crimes que são previstos nessa legislação em relação ao uso e ao tráfico de drogas, né? O primeiro artigo é o artigo 28 da lei.
ele fala sobre a posse de drogas para uso para consumo pessoal, né? Então lá a famosa hipótese daquela pessoa que porta a droga, que está com a droga em mãos para consumo pessoal. Existe uma falsa ideia de que essa conduta não é crime no Brasil. Então a posse de drogas para consumo pessoal, existe uma falsa cultura de que isso não é crime, tá? É sim, é crime, está previsto lá no artigo 28 da lei de drogas, né? Então o que acontece? A gente vai ver na sequência, mas essa conduta, ela foi, na verdade, não houve uma descriminalização, houve uma despenalização. Então, apesar de ser ainda considerado como crime, o que acontece é que não tem uma pena mais prevista para essa conduta. Então, não houve uma descriminalização, mas sim uma despenalização. Então, vamos lá. O artigo 28, ele diz lá que aquela pessoa que adquire, guarda, tem em depósito, transporta, traz consigo para consumo pessoal, então aqui está a intenção do agente, né, para consumo pessoal, drogas sem autorização, desacordo de determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas, basicamente, advertência sobre o uso de drogas, né, prestação de serviços à comunidade e medidas educativas e comparecimento a programa educativo. Então, por isso que a gente fala que não tem mais pena para esse crime, né? Porque a gente tem somente essas penas aqui de efeito moral e não existe uma pena no sentido penal mesmo de aplicação de regime aberto, semiaberto ou fechado, né? Então, de novo ali, ressaltando que não houve a descriminalização dessa conduta, houve apenas a despenalização, tá? Portanto, se for perguntado para vocês se houve aplicação deste instituto jurídico chamado Abolitio Criminis, que é um instituto de ordem penal que fala quando uma conduta deixa de ser crime, na verdade aqui não houve a abolição do crime, houve só a abolição da pena. A conduta continua sendo prevista como crime, tá? E aqui ainda, antes da gente entrar no tráfico especificamente, aqui ainda é importante ver que, a gente já vai ver que é a mesma situação em relação ao tráfico de drogas. Mas aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 verbos, né? Então veja, se eu adquiro e eu tenho em depósito, né? Ou se eu transporto e guardo em depósito, tanto faz quantos verbos desse tipo penal eu esteja cometendo. Eu vou estar praticando um único crime de posse de drogas ou consumo pessoal. Mesmo se eu preencher todos os verbos, se eu adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer comigo, mesmo que eu preencha os 5, 6 verbos desse tipo penal, eu vou estar cometendo um único crime e não 5 ou 6 crimes diferentes, tá? Esse tipo penal aqui é a mesma questão do tráfico de drogas, é o que a gente chama de tipo penal misto alternativo. Por que misto alternativo? Porque ele tem vários verbos, então ele é misto, né? Porque ele prevê vários verbos, tá? Mas ele é alternativo por quê? Porque tanto faz qual desses verbos eu pratico, em qual modalidade eu vou praticar, que eu sempre vou estar incidindo em um único crime. Então, seguindo aqui para o artigo 33, que é o artigo mais importante dessa lei, né? É dele que a gente sempre vê falar, é dele que a gente sempre tem que se preocupar. Então, eu apaguei aqui, mas eu vou deixar ali em cima de novo, para não restar nenhuma dúvida. Assim como o da lei, o artigo 28, o artigo 33 também é um tipo penal misto alternativo. Só que aqui a gente já tem bem mais verbos, né? Vocês vão ver que a gente tem 18 verbos aqui nesse tipo penal, tá? A gente tem 18 condutas diferentes. Então, lá, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou ainda fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Então veja que aqui não precisa ter necessariamente um fim de venda, né? Ainda que gratuitamente, tá? Sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tá? Então, de novo, no artigo 33 são 18 verbos, tanto faz se você pratica 1, 2, 3 ou 18. Você vai estar incidindo em um único crime de tráfico de drogas, ainda que seja de forma gratuita
esse oferecimento, essa prescrição dessa droga, tá? Então a gente tem lá uma pena que é de reclusão, né? Então varia lá de um regime fechado, aberto e semiaberto, de 5 a 15 anos de pena, tá? Então já coloquei ali em cima, estamos diante de um tipo penal misto alternativo, hipótese em que a prática de mais de uma conduta prevista não implica no concurso de crimes, tá? Não implica em eu praticar 2, 3 ou 4 crimes de tráfico de drogas. Sempre, sempre, sempre eu vou praticar um único crime de tráfico de drogas, ainda que eu guarde, venda, pratique todos os verbos do caput lá do artigo 33, tá? A gente tem ainda uma outra hipótese ali que diz o seguinte: a conduta daquela pessoa que negocia, né, por telefone a aquisição de drogas e também disponibiliza e também aquela conduta daquela pessoa que disponibiliza o veículo que seria utilizado para o transporte da droga, né, para o transporte do entorpecente, tá? Configura também o crime de tráfico de drogas na sua forma consumada e não tentada. Então, a pessoa que negocia a droga por telefone e a pessoa que empresta o veículo para transportar a droga pratica efetivamente o crime de tráfico de drogas na sua modalidade tentada. Desculpa, na sua modalidade consumada. Ainda que a polícia, né, com base lá em interceptações telefônicas, apreenda o material antes dele chegar ao consumidor final, tá? Então, essa pessoa que vai praticar esse delito de tráfico de drogas na modalidade consumada. O artigo 1º, ele prevê lá a modalidade de tráfico de drogas por equiparação, né? Diz o seguinte, por exemplo, na seguinte modalidade: tráfico de drogas é o tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas, né? Da Lei 11.343 de 2006. Esse é o crime de tráfico de drogas, tá? O que o parágrafo 1º diz? Que também é tráfico de drogas, apesar de não estar previsto lá no caput do artigo 33, também é tráfico de drogas, também configura, né, crime de tráfico de drogas, todas aquelas condutas previstas no parágrafo 1º. Por isso que a gente chama de tráfico de drogas por equiparação, tá? Então aqui também é tráfico, tá? Não tem absolutamente nada de diferente do caput, tá? É só porque não são condutas que são relacionadas especificamente à venda do produto final, mas aqui são condutas que têm a ver com a matéria-prima, com a planta em si, e por isso elas não estão previstas lá no caput, tá? Mas também é tráfico de drogas, também são configurados tráfico de drogas todas aquelas condutas do parágrafo 1º, tá? Então, nas mesmas penas, tanto que incorre, inclusive, na mesma pena do crime de tráfico de drogas, que é lá de 5 a 15 anos, tá? Então, nas mesmas penas, vai incorrer aquele que importar, exportar, remeter, produzir, fabricar, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo ou guardar, de novo, ainda que gratuitamente, tá? Sem autorização ou determinação regulamentar, matéria-prima, tá? Insumo ou produto químico destinado à preparação da droga, tá? Então, enquanto lá no caput, né? Vamos voltar ali no caput rapidinho. Enquanto aqui no caput a gente está falando do fornecimento específico da droga, né? No seu produto final, tá? Lá no parágrafo 1º a gente está falando da hipótese daquela pessoa que pratica exatamente os mesmos verbos, só que faz isso em relação à matéria-prima, ao insumo ou ao produto químico destinado à preparação de drogas. Então essa pessoa também vai responder pelo delito de tráfico de drogas, né? Inclusive tem a mesma pena, tem as mesmas consequências jurídicas, né? O que acontece é que aqui, enquanto lá no caput a gente está falando da droga propriamente dita, aqui no parágrafo 1º a gente está falando da matéria-prima, do insumo ou do produto químico destinado à preparação da droga. Também é considerado droga, né? Ainda é considerado droga também. A hipótese do inciso 2 lá. Semear
cultivar ou fazer a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, de plantas que se constituem como matéria-prima para a preparação de drogas. Então, ali no inciso primeiro, a gente está falando de qualquer matéria-prima, de qualquer insumo e de qualquer produto químico que seja destinado à preparação da droga, né? Aqui no inciso 2, a gente está falando especificamente do cultivo, semeio e colheita de plantas, né? Que sejam lá a matéria que constituam matérias-primas para a preparação de droga, tá? E aqui no inciso 3º, ainda também pune-se como tráfico de drogas a conduta daquela pessoa que utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou que consente ou que ainda consente que outro utilize, né, ainda que gratuitamente, para o tráfico ilícito de drogas. Então aqui é a conduta da pessoa que empresta a casa, ou a pessoa que empresta o carro, como a gente já falou, a pessoa que usa lá o seu, que é farmacêutico e usa lá a sua casa, os seus produtos químicos, o seu laboratório para produzir droga. Então essa pessoa está aqui incluída no inciso 3º. Todos eles, o caput, o parágrafo 1º, nos incisos 1, 2 e 3, todas essas condutas configuram tráfico de drogas, com a mesma pena, com as mesmas consequências legais, tá? A diferença aqui entre eles é basicamente o objeto material do crime, né? Enquanto lá a gente estava falando de hipóteses em que tem a droga propriamente dita, depois a gente falou da matéria-prima, depois a gente falou das plantas e aqui a gente falou da conduta daquela pessoa que usa o bem para o tráfico, né? Usa o seu bem, o seu carro, sua casa, enfim, para o tráfico ilícito de drogas. Então essa é a diferença, o objeto material do crime, basicamente, tá? E ainda o inciso 4, tá? Também é previsto lá como crime de tráfico de drogas, aquele que vende ou entrega drogas em matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, né? Então aqui a gente está falando da hipótese daquele agente policial que disfarçado, ele, né, interage com a organização criminosa, com o criminoso, vai lá, simula uma compra de droga, tá? E a pessoa que vende a droga para ele, então responde lá pelo crime de tráfico de drogas também, tá? Essa foi uma inclusão, pessoal, aqui do pacote anticrime, tá? Isso aqui eu deixei em vermelho, porque ele é novo, né? Foi uma inclusão do pacote anticrime aí, tá? Esse inciso 4. Essa aqui, via de regra, era uma hipótese de flagrante preparado, tá? Que inclusive é uma modalidade ilícita, né? Então aqui nada mais é agora do que legítima perante a lei de drogas ou flagrante preparado. Então é aqui uma inclusão nova do pacote anticrime, esse inciso 4. Então a pessoa lá que, né, que como policial disfarçado vai lá e oferece droga, vende a droga para esse policial e o policial faz o flagrante, essa pessoa então responde agora pelo crime de tráfico de drogas também, tá? E os parágrafos 2º e 3º do artigo 33, né? A gente está falando aqui ainda do crime de tráfico de drogas. O inciso 2, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º estão falando da hipótese de induzimento ao uso de drogas e o uso compartilhado de drogas, né? Então, primeiro lá, em relação ao parágrafo 2º, tá? A conduta daquele que induz, instiga ou auxilia alguém ao uso de drogas, tá? Então, se eu vou lá e ofereço para alguém, etc., eu respondo pelo crime de tráfico, tá? Na modalidade do caput, do parágrafo 1º, seja lá o que for. Agora aqui, quando eu induzo ou instigo alguém, basicamente se alguém chega para mim e fala assim, o que você acha de eu usar determinada droga? Eu vou lá e falo para a pessoa, acho que você deveria fazer, é legal, é gostoso, etc e tal. Daí, nessa modalidade, eu estou induzindo, instigando ou auxiliando alguém. Eu passo o telefone do cara que vende a droga, estou auxiliando, mas efetivamente eu não estou praticando
a conduta do caput, nem do parágrafo 1º, porque eu não estou oferecendo, eu não tenho nada a ver com a droga especificamente, né? Aqui eu estou respondendo, então, por induzimento ao uso de drogas, tá? E não pelo crime de tráfico especificamente, ok? Porque aqui eu não ofereço, vejam a diferença, aqui lá no artigo 33, lá atrás, em todas as suas modalidades, né? Vamos voltar ali. Em todas as suas modalidades do 33, aqui no caput, ó, aqui eu ofereço, forneço, enfim, os 18 verbos, eu ofereço a droga, tá? Aqui, por consequência, eu importo, etc e tal, a matéria-prima. Aqui eu semeio, cultivo a planta. Aqui eu utilizo do local para fazer o tráfico de drogas, né? Aqui eu também vendo a droga para o policial disfarçado. Aqui eu não tenho nenhuma relação com a droga, especificamente. Eu não vendo a droga, eu não ofereço a droga, eu não facilito a droga, eu não tenho nenhuma conduta em relação àquele objeto, a droga, né? A única coisa que eu faço é eu induzo, eu instigo ou ainda eu auxilio a pessoa a usar a droga, tá? Mas eu especificamente não forneço a droga. Então é por isso que se diferencia do tráfico de drogas e é por isso também que a pena ela é bem reduzida, né? Enquanto a gente tem lá no crime de tráfico a pena de reclusão, aqui a gente tem uma pena de detenção de 1 a 3 anos, né? Então aqui a detenção, qual que é a consequência aqui da pena de detenção? Só cabe penas em regimes, né, aberto e semiaberto, tá? É proibido o regime fechado em casos de detenção, tá? Regime fechado não cabe aqui em penas em crimes que têm pena de detenção, tá? De 1 a 3 anos. Essa pena de 1 a 3 anos, certamente ela vai ser substituída, né, por uma pena restritiva de direitos, tá? Então é por isso que ele tem uma pena tão menor que o crime de tráfico, porque efetivamente eu não tenho nenhuma relação aqui com a droga propriamente dita, tá? E ainda lá a hipótese do parágrafo 3º, né? Que daí a gente está falando do uso compartilhado de drogas. E essa daqui é bem importante também para diferenciar ela do crime de tráfico, né? Porque essa aqui se aproxima um pouco mais do crime de tráfico. Então, vejam lá que a conduta é a mesma, né? Inclusive, eu ofereço a droga, tá? Eu ofereço a droga, né? Propriamente. Mas aqui tem um elemento que diferencia do crime de tráfico, porque eu ofereço a droga não de forma comercial, né? Eu ofereço a droga eventualmente, tá? E sem o objetivo de lucro, ok? A pessoa de meu relacionamento, né? Então aqui é para juntos consumirem. Então aqui é o uso compartilhado, né? Basicamente, eu ofereço para o meu amigo e nós vamos lá consumir juntos, tá? Se eu vender a droga para ele, já se torna tráfico. Aqui eu tenho que oferecer, ou seja, de forma gratuita, tá? De forma eventual para ele, para que a gente consuma junto. Se eu entregar para ele, oferecer e ele levar embora, é tráfico de drogas. Agora, enquanto a gente estiver consumindo juntos, aí configura o crime do uso compartilhado de drogas. Então, são condutas diferentes. É por isso que essa daqui se diferencia lá do crime de tráfico, tá? Aqui a gente tem o oferecimento eventual à pessoa do meu relacionamento. Então, se eu ofereço para uma pessoa que eu desconheço também configura um crime de tráfico de drogas. Aqui a gente está falando de eu oferecer para uma pessoa de meu relacionamento para que juntos a gente consuma essa droga, tá? Então tem esses elementos aqui para configurar o crime de uso compartilhado, tá? De novo, a gente tem uma pena bem reduzida, né? Uma pena de detenção, tá? De 6 meses a 1 ano, que também certamente vai ser uma pena que no futuro será substituída por uma pena restritiva de direitos. Então, só relembrando ali, para a consumação desse crime é necessária a concomitância desses elementos, né? Eu tenho que oferecer a droga de forma eventual, a ausência do objetivo de lucro e o mais importante, que é o consumo conjunto, tá? Para configurar ali o crime do uso compartilhado
eu tenho que oferecer, eu tenho que consumir conjuntamente com essa pessoa, tá? Do contrário, a gente vai ter um enquadramento daí na conduta de tráfico de drogas, tá? A gente tem ainda a figura do parágrafo 4º, que é o que a gente chama de tráfico de drogas privilegiado, né? As condutas que são chamadas, no geral, de privilegiadas, são todas condutas em que há uma redução da pena em relação ao tipo penal próprio, né? Então, por exemplo, no crime de homicídio, a gente tem uma pena X. No crime de homicídio privilegiado, a gente tem uma pena que é menor do que aquela X. E a mesma coisa em relação aqui ao tráfico de drogas, né? Enquanto o tráfico de drogas tem lá uma pena de 5 a 15 anos, o crime de tráfico de drogas privilegiado é uma hipótese mais branda, é uma hipótese que não é tão grave quanto o tipo penal do tráfico de drogas, tá? Então essa é a ideia aqui desse tipo penal, ok? Então, nesses delitos, pessoal, as penas poderão ser reduzidas de 1 sexto a 2 terços, né, conforme a aplicação do juiz, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, tá? Daí isso aqui vai ser uma apreciação feita pelo juiz na hora da aplicação de pena, se o sujeito for primário, se ele tiver bons antecedentes, se ele não tiver nenhuma relação com atividade criminosa e nem integrar nenhuma organização criminosa, ele vai ter ali a redução de pena, tá? De 1 sexto a 2 terços, ok? Até então era vedada a possibilidade de substituição da pena no crime de tráfico de drogas, tá? O Supremo Tribunal Federal declarou essa vedação inconstitucional, tá? Então agora é possível fazer a substituição, como eu mencionei lá, até as penas de até 4 anos é possível fazer a substituição dos delitos, das penas em questão, tá? Também, em 2013, o STF aplicou uma minorante do parágrafo 4º, né? Aquela pessoa conhecida como mula, aquele que é contratado somente para levar a droga de um local para o outro, tá? Então, a pessoa teve lá a hipótese do tráfico privilegiado aplicada a si, tá? Naquele caso específico, a pessoa engoliu cápsulas de cocaína para transportá-las, tá? Então, a pessoa que configura a mula, não necessariamente ela faz parte da organização criminosa, ela tá ali só para fazer aquele trabalho específico, ok? Também, em relação ainda a tráfico de drogas, né, houve o cancelamento da súmula 512, que dizia lá que a causa de aplicação de diminuição do parágrafo 4º não afasta a hediondez do crime de tráfico, né? Então agora o tráfico privilegiado não é crime hediondo e nem equiparado, tá? Porque o crime de tráfico de drogas, nós vamos ver na lei dos crimes hediondos, é um crime equiparado ao tráfico de drogas, tá? Então todos os tipos do artigo 33 são crimes equiparados a crimes hediondos, menos o parágrafo 4º. O parágrafo 4º não é crime hediondo, tá? Então essas são as considerações mais importantes aqui nessa primeira parte sobre a lei de drogas.